Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Me apaixonei pelo homem errado. Vamos ao relato. Ele foi toda a minha vida. Nunca me ocorreu que me pagaria com o mal tudo o que eu sacrifiquei por ele. Eu era uma mulher normal e calma, mas todo o meu mundo mudou quando fui vítima de uma violação quando voltava para casa. Geralmente eram contadas histórias na cidade sobre meninas que eram expostas a esses ataques quando saíam sozinhas. Mas como todo mundo, pensei que isso não aconteceria comigo. Naquela tarde, depois de visitar minha amiga, anoiteceu. Sem perceber a hora e sem dar importância, fui para casa de madrugada e no caminho um homem mais velho me encurralou e sem que eu pudesse fazer nada a não ser emitir gritos que nunca foram ouvidos, me entreguei ao meu terrível destino, desejando minha morte rápida. Depois daquele ataque, sobre o qual não quis falar nada por vergonha, percebi que algo em mim estava mudando. Meu corpo não era mais o mesmo. Claramente, um filho crescia dentro de mim. Os meses se passaram até que dei à luz a uma menina saudável e robusta. Na minha frustração, não quis criar laços afetivos com ela e a deixei aos cuidados de minha mãe e decidi partir para uma cidade grande para apagar esse passado, vergonha e a dor que me atormentavam. Quando cheguei naquela cidade, consegui emprego como vendedora em uma loja de eletrodomésticos. Apesar da timidez, me saí bem e consegui fazer grandes vendas, o que me rendeu cair nas graças dos meus patrões. Naquela época eu não tinha grandes planos para minha vida, apenas trabalhava para receber meu salário, grande parte do qual eu enviava para minha mãe para sustentar minha filha, que havia sido reconhecida por meus pais. Então, legalmente, ela era apenas a minha irmã. Tudo estava indo bem, de acordo com os meus pequenos planos, mas tudo mudou quando mudaram de pessoal no meu trabalho. Nesse momento, conheci ele, que seria o amor da minha vida e, ao mesmo tempo, minha maldição. Manuel era um menino introvertido e trabalhador. Eu o observava de longe, mas ele ainda assim percebia meu interesse. Aos poucos ele se aproximou de mim e conquistamos uma amizade que em pouco tempo se tornou uma história de amor. Com Manuel, pela primeira vez, me senti feliz e amada. Ele conseguiu apagar das minhas memórias todos os meus medos e pesadelos do passado. Renasci e com novas esperanças me entreguei ao amor. Para mim, o Manuel era a minha razão de vida. Por isso queria o melhor para ele. Foi por isso que os meus planos de estudar para ser profissional foram substituídos pelos planos dele. Eu trabalhava o dobro e ele trabalhava metade para poder estudar. Com o meu salário extra, eu poderia mandar o dinheiro para minha mãe e algo mais para pagar os estudos de Manuel. Passaram-se alguns anos até que Manuel conseguiu se graduar, mas neste momento recebemos a notícia do estado grave de sua avó. Sem pensar, largamos o emprego para nos mudarmos para outra cidade e assim estar nos últimos momentos com sua avó, que o criou e por quem ele sentia um grande amor. Quando cheguei, percebi que ela não estava sozinha. Simplesmente nenhum de seus filhos ou netos queria cuidar dela. Então decidi que cuidaria dela até o último de seus dias, para que Manuel não sofresse com o abandono de sua avó. Arranjei um novo emprego, no qual trabalhava 10 horas por dia, e o resto do tempo dedicava-me a cuidar da vozinha, trocando roupas e fraldas, banhando-a, alimentando-a e dando-lhe remédios. Já Manuel não fazia muita coisa, apenas lamentava não conseguir emprego naquilo que havia estudado e reclamava diariamente do quanto estava entediado. Eu, por outro lado, quase não tinha tempo para fazer nada, além de trabalhar, e minha mente
sobrecarregada, só pensava na dor da avó e nos problemas que minha filha tinha, que minha mãe me contava por meio de cartas. Naquele momento, senti que minha vida estava um colapso. Meu salário não rendia. Mandava dinheiro para minha mãe. Gastava dinheiro com remédios da avó. E o resto eu pagava os caprichos do meu amor, que naquela época adquiriu uma motocicleta para andar nas tardes que ele estava entediado. Eu estava tão ocupada que nem tive tempo de analisar as ações do meu companheiro, que aos poucos se distanciava de mim. Naquela época, a avó e eu tínhamos criado um vínculo afetivo muito grande. Ela me via como filha e eu como mãe. Por causa desse sentimento, me senti arrasada na hora de sua partida. Lembro que no funeral dela, todos os filhos choravam por ela. Filhos que nunca cuidaram dela ou foram vê-la nos momentos de agonia. Isso me causou muita raiva, ainda mais quando me expulsaram da casa, acusando-me de aproveitadora, quando foi lido o testamento em que eu era mencionada como sua herdeira universal. Fiz tudo o que eu fiz por ela de coração, então não estava interessada em tal herança. Manuel me disse para não levar a sério as palavras de sua família, que ele sabia quem eu era e valorizava tudo o que havia feito pela avó. Por isso, renunciei à herança, cedendo todos os bens a quem, naquela época, era o meu amor. Depois da transferência dos bens, fomos morar em outra casa que alugamos. Mas uma tarde, quando cheguei em casa, tive uma grande surpresa. Lembro que aquele dia foi difícil, dificuldades no trabalho e alguns conflitos com alguns clientes. Só queria chegar em casa e esquecer tudo. Quando cheguei, não percebi a falta de objetos nem a ausência de Manuel. Pensei que ele estivesse andando de moto. Porém, foi depois de comer alguma coisa que percebi que já era tarde e Manuel não estava em casa. Nesse momento, fui para o nosso quarto e encontrei um bilhete em nossa cama. Agradeço tudo o que você fez por mim e por minha avó, mas nossa paixão se desvaneceu há muito tempo e não posso mais continuar com isso. Depois de pensar muito nisso, tomei uma decisão. Você não é a mulher da minha vida, nem eu sou o homem da sua vida. Não me procure, nem tente entender. A vida é simplesmente assim. Desejo-lhe sorte e seja feliz. Adeus e obrigado. Cada palavra que li repetidas vezes destruiu meu coração. Senti uma grande tristeza e uma dor que deu lugar à raiva. Destruí o pouco que restava no quarto e depois sentei em um canto chorando pela dor que me causava aquela situação. Os dias foram passando e eu não tinha notícias de Manuel, apenas rumores que ele estava com outra mulher. A notícia me encheu de raiva mais ainda quando descobri que era a vizinha dele, uma garota que sempre se comportou bem comigo e que até me ofereceu a sua amizade, dizendo que valorizava tudo o que eu fazia pelo Manuel e pela sua família, que ninguém faria os sacrifícios que eu fiz e que Manuel teve muita sorte em me conhecer. Sozinha, enganada e furiosa, me senti vítima da frustração e do desespero. Queria enfrentá-lo por seu engano e atrevimento, mas ele havia mudado de número. Não tive como contatá-lo novamente. Então, movida pela raiva, resolvi invocar a avó dele. Com uma foto que tinha ficado dela, à meia-noite, invoquei a sua presença. Não tive dúvidas que ela viria até mim. Senhora Helena, preciso da sua ajuda. Cuidei da senhora até os últimos dias e não recebi o pagamento que você me deixou, renunciando à sua herança. Mas agora preciso de você, que você me ajude a resgatar o Manuel. Você sabe o quanto eu o amo. Ele não ficará melhor com outra mulher do que comigo. Ajude-me com esse favor. Você me deve. Quando terminei de dizer estas palavras, que pronunciei com autoridade e fé, uma brisa fria percorreu meu quarto até apagar a chama da vela que eu havia acendido. Um cheiro de morte encheu o quarto
Então pensei que aquele era o sinal que me dava a certeza de que meu apelo havia sido ouvido. Não vou negar que senti muito medo naquele momento, mas minha raiva era maior que meu medo. No dia seguinte fui trabalhar normalmente, embora com uma sensação de inquietação e nervosismo, fazendo com que me distraísse totalmente do meu trabalho, pelo que recebi uma repreensão dos meus chefes. A noite voltou e me senti sozinha e infeliz novamente. Então invoquei mais uma vez a presença daquela senhora. E como na noite anterior, aquela brisa fria apagou novamente a vela e o cheiro da morte encheu meus sentidos. Assim, aquele ritual foi repetido por 7 noites seguidas. Eu sabia que o que estava fazendo não era certo, pois estava perturbando o descanso de uma alma. Mas meu desespero me fez ignorar as consequências que aquelas ações poderiam ter. Depois de 7 dias, recebi uma surpresa ao sair do trabalho. Não pude acreditar. Era o Manuel com um buquê de flores que me esperava na saída. Esqueci toda a minha raiva e me joguei em seus braços. Naquela noite, fizemos amor como no início do nosso relacionamento e eu fiquei com ele novamente. Algumas semanas depois, descobri que ele havia se casado e que sua esposa estava grávida. Todas as minhas esperanças de voltar a ser o casal que éramos no passado desabaram, fazendo com que a raiva inundasse mais uma vez meu coração. Invoquei novamente a presença daquela mulher e pedi-lhe que esta criança não nascesse, e ela ouviu o meu pedido. Depois que Manuel perdeu o filho, ele mudou radicalmente comigo. Simplesmente, nós nos encontrávamos para fazer sexo, mas depois desse ato, ele se comportava de forma agressiva e violenta, me empurrando e me humilhando, dizendo: "Você me dá nojo, não sei por que estou com você de novo. Eu te odeio, você não vale nada para mim." Depois disso, ele ia embora e me deixava atolada em raiva e depressão. Depois voltava para me procurar e eu retribuía novamente, apenas para acabar com cenas humilhantes. Depois de tantas humilhações, quando eu já estava num buraco emocional e sem autoestima, resolvi me afastar dele, mas ele não me deixava em paz. Ele me odiava, porém uma força superior o levou a olhar para mim. Essa situação já estava me escapando do controle. Então resolvi ir para minha cidade sem avisar ninguém, pois sabia que a violência dele estava se tornando cada vez maior, a ponto de temer pela minha vida. Quando cheguei na minha cidade, vi minha filha. Ela era grande e linda. Suas brincadeiras e músicas me lembravam da minha infância e me apaixonei por ela, pensando em como havia perdido tanto tempo lutando pelo amor de um homem, deixando minha filha de lado. E já sem pensar como ela foi concebida, pois tudo isso já fazia parte do passado. O tempo passou e tive uma vida nova, mais calma e longe das lembranças ruins daquela relação tóxica. Mas a vida é justa, e os erros do passado me passaram a conta. Depois de 3 anos em que acreditei que o meu passado não me alcançaria, comecei a sentir todas as noites a presença da avó do Manuel. Senti o cheiro à morte e a brisa fria. Lhe disse que me perdoasse por ter perturbado seu descanso, pois eu já não queria mais nada dela, que eu não me importava mais com o neto dela e que não nos devíamos mais nada uma para a outra. Mas aquela presença não pensava em me deixar em paz. Depois de algumas semanas, minha filha começou a ficar muito fraca. Ela não comia mais nem brincava. Estava triste e pálida. Seu estado de saúde piorou com o passar dos dias. Levei-a desesperadamente ao médico, mas seu diagnóstico era irreversível. Ela tinha contraído um vírus que causou uma grave deterioração. Então ela não seria mais a mesma, e suas chances de sobreviver eram mínimas. Foi aí que simplesmente entendi qual era a verdadeira dor
de perder um amor. O fato de ter passado por uma decepção amorosa foi mínimo comparado a ter a noção de perder um filho. Chorei e implorei para que a vida não me punisse com o que eu mais amava, mas a vida se fez de surda ao meu apelo. Minha filha foi se apagando aos poucos sem que eu pudesse fazer nada. No meu desespero, procurei a ajuda de uma santeira da cidade. E foi quando ela me disse: nesta vida, tudo deve estar em equilíbrio. Você pediu uma vida e, em troca, deve dar outra vida. Você fez algo muito ruim. Você invocou um demônio para satisfazer seus caprichos como uma mulher desprezada. E esse demônio vai levar a vida da sua filha. Você está equivocada. Eu não invoquei demônio nenhum. Apenas fiz um pedido para uma senhora que cuidei até sua morte. E o que te fez pensar que foi aquela senhora que atendeu ao seu chamado? Os mortos têm seu próprio caminho. Não atendem a pedidos de caprichos amorosos. São os demônios que usam a imagem dos seus mortos para se aproveitar do desespero das pessoas. Você abriu um portal e deu àquele demônio o poder de agir. Não só tirou a vida daquele feto, mas também a do homem que você pediu. Devido ao desespero causado pela sua ausência, aquele homem acabou com a própria vida. Eu não acreditei nas palavras daquela mulher, nem consegui pronunciar uma palavra. Saí daquele local e, quando saí, contactei uma ex-colega de trabalho, que também conhecia o Manuel. Quando falei com ela, perguntou-me o motivo pelo qual desapareci tão abruptamente. Ela me contou que Manuel ia me procurar todos os dias, até o momento em que descobriram que ele havia se matado em sua moto, pulando em um barranco. Foi incrível tudo o que eu causei por causa da minha raiva e minha teimosia em manter um homem ao meu lado, sem nunca ter pensado que cada uma de minhas ações teria consequências. Vendo minha filha cada vez pior, voltei para a santeira e pedi que ela me ajudasse, que faria qualquer coisa para salvar minha filha, que era capaz de qualquer coisa para não perdê-la. Mas ela insistiu que eu tinha que pagar com uma vida pelos danos que causei. Sem hesitar, eu disse a ela que eu seguiria ao pé da letra suas instruções para me livrar daquela maldição e do demônio que me assediava e que já sabia quem seria a vítima. A santeira me disse como deveria realizar o ritual. Não poderia ser qualquer um, mas sim alguém com quem eu tivesse um vínculo vitalício, o que para mim não significava uma grande complicação. Com o ritual em mente, em uma madrugada de sexta-feira, fui até a cabana onde vivia a pessoa que havia acabado com minha inocência e a quem eu tinha um laço por toda a vida, o pai da minha filha, o homem que havia abusado de mim. Quando ele me viu, sorriu e me disse: "Não te vejo há anos, vejo que você ainda se lembra de mim. Foi agradável na época, mas agora não tenho nenhuma atração por você. Você está velha demais para chamar minha atenção." Aquelas palavras me deram o ânimo que precisava para executar meu plano. Se em algum momento tive dúvidas, elas se dissiparam no momento em que o ouvi falar. Pensando em minha filha, fechei os olhos e recitei as palavras do ritual que a santeira me deu. E sem dar chance ao homem de reagir, enfiei um objeto cortante em seu coração. Vi nervosamente como seu sangue jorrou de seu peito, mas não foi o suficiente para continuar com o ritual. Então, tirei o objeto afiado do coração dele e passei no seu pescoço. De lá, o sangue jorrou. E comecei a me despir e me banhar no sangue dele. Dessa forma, de acordo com o ritual, o demônio perderia minha marca e me deixaria em paz. Com todo o corpo banhado naquele líquido vermelho, continuei com o que a santeira havia me dito. E antes do amanhecer, fui me banhar em um rio para limpar o meu corpo e eliminar para sempre o acordo que havia feito com aquele demônio. Uma vez terminado com o ritual, tive que fugir com minha filha daquele lugar. Então, quando o sol já estava nascendo, peguei minha filha
e as coisas básicas, mais minhas economias, e saí daquela cidade para nunca mais voltar. Iniciamos uma nova vida. Minha filha se recuperou completamente e consegui alcançar minha estabilidade emocional, não sem antes me repreender pelas coisas ruins que fiz, e sabendo que nesta vida tudo se paga. Nunca mais me agarrei a um amor doentio e aprendi a viver a vida com suas mudanças e aceitar tudo o que acontece. Tudo faz parte do que devemos aprender, sem tentar forçar as coisas por desespero ou capricho, pois depois de tanta dor, entendi que minha felicidade era só com minha filha e não ao lado de um amor não correspondido. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.